Bom dia a todas, bom dia a todos que estão aqui já na sala para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre a PEC que foi aprovada na semana passada. Estamos hoje aqui no dia 8 de novembro de 2021. No dia 3, o Senado aprovou a PEC da relevância da questão federal como um requisito de admissibilidade adicional para o recurso especial que é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. É um assunto bastante interessante e eu achei apropriado começar a falar do cabimento dos recursos dirigidos aos tribunais superiores, começar a falar dessa matéria a partir da PEC, porque é um assunto, além de muito importante, né? Ele é também, vamos chamar assim, há uma certa emergência na compreensão da PEC. Por que eu digo isso para vocês? Porque as pessoas com quem a gente tem conversado e os próprios sites de notícias jurídicos e tal, dão conta de que, muito provavelmente, a PEC vai ser aprovada rapidamente na Câmara dos Deputados, né? Por que isso? Porque o projeto surgiu na Câmara dos Deputados com uma redação, né, inserindo esse requisito na Constituição Federal, como nós falaremos na sequência, e a PEC foi modificada, foi um pouco modificada, na verdade, houve muitas mudanças, como nós falaremos logo na sequência, e o pessoal está dizendo que essas mudanças já foram feitas meio que de acordo com a Câmara, né? Então ela já vai retornar à Câmara mais ou menos já com o de acordo da Câmara, que houve, né, conversas entre os deputados e os senadores para que isso tramitasse já mais rapidamente no retorno à Câmara, né? No Senado, vejam, a PEC foi aprovada por unanimidade, né? Isso também chama atenção e revela como tem sido feito um trabalho importante ali no Congresso Nacional em torno desse assunto. E retornando agora à Câmara, né, tudo indica que deve ser aprovado também se não por unanimidade, que é mais difícil, né? A Câmara é bem maior, mas se não por unanimidade, pelo menos por grande maioria. A Câmara, na verdade, só tem duas opções. Ou ela rejeita a alteração realizada no Senado, né, mas ainda assim mantém o requisito, ou acolhe as alterações promovidas pelo Senado Federal. Então, nós vamos comentar a respeito disso agora, tá certo? Vejam, eu recomendo a vocês que estão aí interessados em estudar e compreender a matéria, né, começar o estudo a partir do próprio site, das informações que a gente tem no próprio site do Senado. Então, aqui a notícia que saiu no dia 3, né? Estou colocando aqui na tela para vocês. Modificada no Senado, a PEC da relevância volta para a Câmara dos Deputados, né? Se vocês acompanharem, bom, como vocês sabem, né, no regime federal, no âmbito federal, nós temos duas casas, um sistema bicameral, né? Câmara dos Deputados e o Senado. Então, essa PEC, ela surgiu em 2012 lá no Senado, perdão, lá na Câmara, foi a PEC número 209 de 2012, e foi encaminhada ao Senado após a sua aprovação. Lá no Senado, ela ganhou um outro número, né? PEC 10 de 2017, então tramita no Senado desde março de 2017, e essa fase foi concluída também, consta aqui, né? Por quê? Porque o Senado aprovou o substitutivo, a gente vai fazer uma comparação entre as duas versões, e devolveu à Câmara. Aqui é o último dado que consta no andamento da PEC aqui no site do Senado, né? Demonstra isso. Deixa eu só colocar aqui na tela também esse dado para a gente ficar com uma exposição bem completa sobre isso, né? PEC 10 de 2017. Então, vejam, consta aqui que no dia 4 de novembro ela foi devolvida à Câmara, né? Enviada à Câmara. Então, eu ainda não identifiquei a tramitação na Câmara, faz muito pouco tempo, né? Provavelmente ao longo desta semana a gente vai ver já a numeração e o trâmite na Câmara, quem vai ser relator, e a gente vai poder acompanhar melhor. Mas, como mencionei a vocês, né, as informações que correm é que essa PEC deve ser aprovada com rapidez.
Então, aqueles de vocês que assistirem esse vídeo aqui no futuro, né, daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, daí vocês vão poder confirmar se tramitou com rapidez mesmo ou não, né? Agora, como a gente está aqui num curso de graduação e a gente está estudando o cabimento desses recursos extraordinário e especial, me parece que estudar a matéria a partir da PEC é bem interessante também. Bom, como eu disse a vocês, pessoal, a PEC começou a tramitar, né, a partir da Câmara dos Deputados. Vou colocar aqui na tela para vocês o texto que foi aprovado lá na Câmara. Vejam, né? Esse aqui é o texto, né, que está disponível lá no site do Senado, mas é a versão que chegou da Câmara para o Senado. O que é que a Câmara aprovou? Apenas a seguinte alteração, né, que consta aqui do parágrafo 1º, que seria adicionado ao artigo 105. Diz ali, no recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão colegiado, do órgão competente para o julgamento. Então, percebam, com essa alteração aqui, o artigo 105 ganharia um parágrafo apenas prevendo o requisito, né? Demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, né? Mas não diz o que significa isso, né? O que significa a relevância das questões federais infraconstitucionais, e diz que a lei vai disciplinar o que significa isso, né? Nesse ponto aqui, pessoal, vocês percebam que a alteração promovida assemelha-se a que hoje já existe para o recurso extraordinário na nossa Constituição. Não é? O recurso extraordinário é previsto no inciso 3º do artigo 102 da Constituição, né, o cabimento do recurso extraordinário, né, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete julgar, mediante esse recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, né? Mas não basta isso. A partir de 2004, com a Emenda Constitucional 45, adicionou-se o parágrafo 3º, né, no artigo 102, para estabelecer que no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, percebam que a PEC, a versão original da PEC, relacionada à relevância da questão federal, né, assemelha-se, em termos redacionais, ao que está no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição, em relação à repercussão geral das questões constitucionais. A lei vai dizer o que significa isso. Hoje, a matéria está no Código de Processo Civil de 2015, né, que disciplina o que é repercussão geral das questões da questão constitucional, né? O tema está disciplinado no artigo 1035 do Código de Processo Civil, né? A gente poderia até fazer um histórico sobre essa matéria, mas basta aqui para nós mostrar o que está em vigor nesse momento, que é o artigo 1035, que vai dizer quando é que se pode dizer que há repercussão geral, né? Então diz ali, ó, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, né? Que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Ou seja, tem que ser uma questão que tenha um alcance, né, que vai além daquilo que está sendo discutido pelas partes no processo, né? Do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Então, isso não está na Constituição, mas a lei disciplina o que está na Constituição, né? E aqui no parágrafo 3º, se estabelecem algumas situações de, entre aspas, repercussão geral presumida pela lei, né? A lei presume que há repercussão geral. Quando, né, acordam contrariar súmula ou jurisprudência do Supremo, jurisprudência dominante do Supremo, né? Isso aqui vai ser interessante logo mais. O inciso 2º, né, acabou sendo revogado. E, por derradeiro, o inciso 3º diz, tenha reconhecido a inconstitucionalidade tratada da lei federal nos termos do artigo 97
da Constituição Federal, né? O artigo 97 da Constituição trata do incidente de declaração de inconstitucionalidade nos tribunais, tá certo? Então, nesse caso, também presume-se a repercussão geral da questão constitucional. A PEC, na sua versão original, era parecida, né, com o que está no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição para a repercussão geral da questão constitucional, mas isso foi modificado no Senado. Então, agora eu vou colocar aqui na tela para vocês a redação mais recente, e essa redação, que é a redação, neste momento, a redação que, por assim dizer, vai ser analisada ali na Câmara, né? Tudo indica, como mencionei, que é o texto que haverá de ser aprovado pelo Congresso, né? Segundo consta, segundo se tem afirmado. E quais as mudanças aqui que nos chamam a atenção? Vejam, o parágrafo 1º vai dizer que no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, né, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo não o conhecer por esse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Então, aqui percebam vocês que o parágrafo 1º é muito parecido com o que veio da Câmara, praticamente idêntico, né? O parágrafo 2º, no entanto, é uma novidade. Vejam, colocou-se na Constituição aquilo que o Código de Processo Civil, no artigo 1035, né, estabeleceu em relação à repercussão geral, dizendo ali no parágrafo 3º do artigo 1035, que a gente leu agora há pouco, né, hipóteses em que se presume haver repercussão geral da questão constitucional. O parágrafo 2º do artigo 105, né, na redação mais recente da PEC, já previu hipóteses em que, né, se considera haver relevância da questão federal, né? Então, o constituinte derivado aqui, que é quem está fazendo a emenda, né, está achando apropriado prever na própria Constituição hipóteses em que se presume haver repercussão geral. Então, ele preferiu não deixar isso para o legislador ordinário disciplinar, à semelhança do que está ali no Código de Processo Civil, artigo 1035. Veja, haverá relevância de que trata o parágrafo 1º nos seguintes casos. Daí, primeira hipótese, ações penais. Segunda, ações de improbidade administrativa. Terceira, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Ações que possam gerar inelegibilidade. Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ e outras hipóteses previstas em lei, né? Então, o Senado aqui achou apropriado inserir hipóteses em que se presume haver repercussão geral. A gente vai comentar cada um desses incisos aqui muito rapidamente, tá bom? Mas antes, uma observação interessante. Qual é a diferença entre esse requisito em relação ao recurso especial e o requisito que está lá na Constituição para o recurso extraordinário? Além da terminologia, né, que é evidente que é diferente, né, em relação ao recurso especial, usa-se a expressão relevância das questões de direito federal infraconstitucional, enquanto, em relação ao recurso extraordinário, a expressão empregada pela Constituição é repercussão geral da questão constitucional. O fato de não se repetir aqui a expressão repercussão geral pode, né, conduzir à hipótese em que não necessariamente vai se exigir que se extrapole os interesses subjetivos da lide, né? Então, a relevância pode ser intrínseca da questão, ainda que o tema diga respeito a apenas 2 pessoas, por exemplo, né, ali envolvidas. Mas isso a gente vai verificar como é que vai ser disciplinada a matéria na lei posteriormente, né? Uma outra diferença interessante é que o parágrafo 1º estabelece que a inadmissão do recurso por ausência de relevância da questão federal, no caso do STJ, poderá se dar pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Então, por exemplo, cada uma das turmas do STJ, ao julgar um recurso, poderá recusá-lo por ausência de relevância da questão federal, não é? Pura e simplesmente
por 2/3 da turma, da composição da turma. Né? Como o número é quebrado, né? Não vai dar 2/3 redondos, mas 4 votos a 1, por exemplo, né? Por cada turma é composta por 5 ministros. Então, por 4 votos a 1 é possível dizer que não há repercussão geral, tá certo? Mas exige-se, portanto, essa maioria qualificada. Lá, em relação ao recurso extraordinário, né? Quando a Constituição tratou da matéria no parágrafo 3º do artigo 102, estabeleceu-se, né, a necessidade de manifestação de 2/3 dos membros do tribunal. Né? Vejam ali, ó, parágrafo 3º, artigo 102. Então, como o tribunal tem 11 ministros, né, a maioria qualificada é 8. Então, para compreender, considerar se haver repercussão geral, tem que haver essa manifestação. Tem um procedimento interessante a respeito, que a gente também vai estudar no momento oportuno, tá? De declaração da existência da repercussão geral. Agora, voltando aqui ao texto aprovado no Senado, né, uma coisa interessante também, pessoal, isso me chama a atenção, é que o parágrafo 1º do artigo 105 estabelece, né, que isso vai ser definido pela lei, vai ser disciplinado pela lei, né? Mas digamos, artigo 2º e o artigo 3º da PEC estabelece que esse requisito vai ser exigido desde logo. Então veja o que está ali no artigo 2º. A relevância será exigida dos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da presente emenda constitucional, oportunidade em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o parágrafo 2º, inciso 3º desse artigo. E o artigo 3º diz, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Então ficou esquisito isso daqui. Por quê? Porque se a Câmara aprovar a PEC, né, e a PEC daí então for publicada desde logo, por exemplo, aí neste mês de novembro ainda, quem sabe, né, de acordo com o que está ali no artigo 2º, os recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da emenda, que de acordo com o artigo 3º é na data de sua publicação, já deverão observar esse requisito da relevância da questão federal. Mas o parágrafo 1º e o parágrafo 2º estabelecem que a lei, na verdade, mais precisamente o parágrafo 1º, estabelece que a lei vai disciplinar isso. Né? Então, eu tenho que fazer isso numa preliminar da petição, né? De que modo eu vou observar esse requisito, né? Nos outros casos que não estão aqui no parágrafo 2º, né? Como é que eu vou demonstrar que eu tenho relevância da questão federal? Porque o assunto não foi disciplinado ainda. Né? Então, boa parte dos casos não penais, né, vão cair no parágrafo 1º. E o parágrafo 1º exige uma disciplina posterior, nos termos da lei. Mas o artigo 2º e o artigo 3º, esquisitamente, estabelecem que a relevância da questão federal vai ser exigida desde logo, assim que a PEC, assim que a emenda for publicada. Isso, ao meu ver, é algo que a Câmara deveria corrigir. Né? Talvez retirando o artigo 2º da PEC, né? Deixando esse ponto para ser disciplinado pelo legislador infraconstitucional. Porque senão isso vai gerar uma confusão danada. Né? Então, a minha sugestão é que esse artigo 2º seja retirado, aguarde-se a disciplina legal da lei infraconstitucional, né? Algo parecido. Uma outra alternativa teria sido essa, né? O Constituinte poderia ter previsto aqui no artigo 2º, ou um outro artigo da PEC, algo mais ou menos assim, que enquanto não houver disciplina infraconstitucional, se aplicaria no que couber o que o CPC já prevê para a demonstração da repercussão geral da questão constitucional, por analogia. Isso seria possível, me parece, né? Mas não foi a opção do Constituinte, do Senado, e, a meu ver, isso aqui tem que ser corrigido na Câmara, de alguma maneira. Um outro ponto importante, pessoal, é uma questão de direito intertemporal, que é um erro relativamente comum nas leis, estabelecer-se, né, um requisito a ser observado para o recurso a ser interposto. Isso não é absolutamente correto. Por quê? Porque, rigorosamente, o direito de recorrer surge, né, com a publicação da decisão a ser impugnada. O direito de recorrer não surge quando você interpõe o recurso. Então, por exemplo, se um acórdão foi publicado hoje, eu tenho direito de interpor o meu recurso especial hoje.
né? Agora, de acordo com o que está aqui na proposta, se a emenda constitucional, por exemplo, for publicada semana que vem, como eu ainda tenho prazo para interpor o recurso especial, e eu tiver que interpor o recurso depois da aprovação da PEC, eu teria que observar o requisito. E, na verdade, a lei do recurso é a lei da publicação da decisão, né? Então, na verdade, eu vou acabar exigindo o requisito de quem interpor o recurso depois da publicação da PEC, mais dentro do prazo. Já, por exemplo, um litisconsorte que interpuser o recurso, que já pode ser impugnado, apresentado, antes da publicação da PEC, né, essa pessoa não observaria, porque não está em vigor ainda essa exigência, essa pessoa não precisaria observar esse requisito. Então, isso, percebam como isso é absoluto, é algo que, me parece, com todo respeito, né, gera vários problemas, e também aqui a PEC deveria ser corrigida. Vamos ver como é que a matéria eventualmente vai ser disciplinada também, quanto a esse ponto, né? Se o artigo 2º for retirado, que eu acho que deveria ser retirado na Câmara. A ver. E por fim, pessoal, e não menos importante, uma análise do parágrafo 2º, né? Do artigo 105 a ser adicionado aqui pela PEC, tá? De acordo com o parágrafo 2º, como a gente já mencionou, né? O texto constitucional já vai prever algumas hipóteses em que se presume haver relevância da questão federal. Repito que isso não acontece quando a Constituição Federal fala da repercussão geral da questão constitucional, né? Então, é uma coisa aí um pouco diferente, a gente já percebe alguma diferença entre as situações. Não sei se é porque há uma desconfiança de que isso poderia não ser disciplinado dessa maneira na lei infraconstitucional, na lei ordinária, né? Talvez o Senado tenha achado apropriado deixar por segurança, por cautela, isso aí na Constituição, porque é mais difícil fazer uma emenda constitucional, né? Exige-se aprovação qualificada, a tramitação é mais demorada, em 2 turnos em cada uma das casas, enfim. É mais difícil alterar a Constituição do que alterar o Código de Processo Civil, por exemplo, né? Então, talvez por uma dessas razões, o Senado já deixou isso aqui explicitado. Não está aqui na tela, mas ali naquele site que eu já passei para vocês ali da tramitação da PEC no Senado, tem um outro arquivo com a exposição de motivos, né? Na verdade, as razões do senador relator para que isso fosse inserido ali, em que ele analisa outras ideias que acabaram sendo rejeitadas também na tramitação da PEC ali no Senado, e ele vai explicando cada uma dessas hipóteses. Eu vou falar muito rapidamente das hipóteses do primeiro e do segundo, que, na verdade, tem a ver com o inciso 4º, mas a gente vai perceber que as técnicas são diferentes, né? Então, no inciso 1º e no inciso 2º, há uma referência bem genérica, tanto a ações penais quanto a ações de improbidade administrativa. Então, ao menos em princípio, de acordo com o que está aqui no parágrafo 2º, qualquer acórdão oriundo de ação penal, oriundo de ação de improbidade administrativa, claro, é imprescindível que verse sobre questão federal, essa questão federal, nele versada, terá repercussão geral. Perdão, será uma questão considerada uma questão com relevância, né? Relevância da questão federal, nos termos aqui do parágrafo 2º. Isso vale, pelo menos em princípio, pelo texto da Constituição, trate-se de decisão favorável ou desfavorável ao réu na ação penal, por exemplo. O mesmo se podendo dizer em relação à ação de improbidade administrativa. O que foge um pouco do que estava escrito ali na exposição, na justificativa do relator. Porque o relator disse, olha, nessas ações aqui é importante admitir-se o recurso porque está em risco a liberdade, etc. Mas vejam, se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, absolve o réu na ação penal, já foi protegida a liberdade do réu, né? Então, a meu ver, esse propósito que consta ali da exposição do relator não foi espelhado, não é? Do jeito que está escrito na exposição dele, não foi espelhado aqui no texto que acabou sendo aprovado, porque seja decisões que condenem, seja decisões que absolvam o réu, de acordo com o que está aqui na Constituição, vão ter repercussão geral, vão ter relevância da questão federal, nossa, que vício, né? Vão ter relevância da questão federal também, e o mesmo valendo para ações de improbidade administrativa.
A mesma hipótese, o mesmo modo de pensar não vale aparentemente para o inciso 4º, ações que possam gerar inelegibilidade. Porque se o pedido, por exemplo, numa ação dessa natureza foi julgado improcedente, me parece que aquele acórdão não gera inelegibilidade, né? Então, me parece que daí não haveria a relevância da questão federal, desde logo, né? Me parece que isso aí, no caso de eu pedido em uma ação que pode gerar inelegibilidade, o pedido é julgado improcedente, né? Me parece que não há automática relevância da questão federal, mas isso, evidentemente, vai gerar controvérsia também. E o inciso 5º, hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ. Aqui duas observações. Primeiro, né, diferentemente do que acontece ali no parágrafo 3º do artigo 1035 do CPC, que fala da contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante no Supremo para que se presuma haver repercussão geral, a Constituição, se aceita essa modificação, vai presumir haver relevância da questão federal sempre que houver contrariedade à jurisprudência dominante. Isso aqui é menos do que falar em súmula, como está ali no artigo 1035? A meu ver, não. Porque, na verdade, a súmula, né, é a síntese da jurisprudência dominante do tribunal, né? Então, fica o CPC, de certo modo, é até meio que repetitivo, né? Ele poderia dizer apenas jurisprudência dominante do tribunal, né? E a Constituição, nesse ponto, refere-se apenas à jurisprudência dominante, no que me parece que acertou, né, o Senado aqui, né? Compreende-se, além da jurisprudência dominante, a própria súmula, né? Aí a controvérsia que pode surgir diz respeito, por exemplo, à decisão que contrarie tese firmada em recurso especial com repercussão geral. Por quê? Porque, como nós já vimos comentando, tese firmada em recurso especial repetitivo, né, melhor dizendo, não com repercussão geral, mas repetitivo, porque nesse caso a gente acaba caindo ali naquele procedimento previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil em relação a agravo interno, né, em relação à decisão da presidência do tribunal local que nega seguimento a recurso especial, né, que contraria tese firmada em recurso especial repetitivo, e daí o cabimento do agravo interno. Então, a gente vai ter que ver como é que a gente vai compatibilizar, né, a hipótese a esta aqui do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 105. É um assunto aí que tenho pensado bastante nisso também. A gente vai ter que verificar como é que isso vai ser disciplinado pelo legislador ordinário depois. Isso aqui é algo que tem que ser esclarecido, né? E, por fim, eu deixei para o final, intencionalmente, o caso do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 105, estabelece que presume-se haver relevância da questão de direito federal infraconstitucional nas causas cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos. Salário mínimo brasileiro está ali um pouco mais de R$1.000. Para facilitar a nossa conta aqui, vamos falar R$1.000, só para fazer uma conta singela, né? Então, seriam causas de valor superior a R$500.000, aproximadamente. Essa distinção, pessoal, aqui, a meu ver, com todo respeito também àqueles que pensam de uma maneira diferente, é criticável, né? A meu ver, tá? É criticável. Por quê? Bom, primeiro um pouquinho de história. Isso daí foi, durante a tramitação da PEC, houve várias propostas, né, de estabelecimento de valor de alçada. Isso aqui é o que o pessoal gosta de chamar, né, de valor de alçada, né? De valor da causa para autorizar a subida do recurso especial. Então, houve, por exemplo, uma proposta lá atrás, né, enquanto tramitava a PEC ainda na Câmara, né, no sentido de que se dissesse mais ou menos assim, que não haveria repercussão, não haveria relevância da questão federal se a causa fosse de valor inferior a 200 salários mínimos. Então, era uma presunção negativa, né? O Senado aqui, ele adicionou uma presunção positiva, no sentido de que, se o valor da causa superar 500 salários mínimos, aproximadamente R$500.000, vai ser um pouco mais de R$500.000, presume-se haver relevância da questão federal. Veja, pessoal, eu venho, já há muito tempo, né, eu venho criticando essa solução. Respeito àqueles que pensam que isso daqui seria um critério razoável para que o recurso especial seja admissível, para que se considere que a questão seja relevante,
porque daí, na verdade, seria uma relevância, sob o ponto de vista meramente econômico e subjetivo, né? Porque essa questão não é objetivamente relevante. Claro, 500 salários mínimos é muito dinheiro para mim, provavelmente para muitos de vocês que estão aqui assistindo a aula, 500 salários mínimos é um bom dinheiro, uma boa grana, né? Para muitas famílias brasileiras, para muitas empresas brasileiras, para muitas pessoas do Brasil, talvez ali 90% da população brasileira, 500 mil reais é muito dinheiro, né? Pode significar todo o patrimônio de uma família, ou pelo menos metade do patrimônio de uma família, né? Então, assim, muito pouca gente, proporcionalmente, vai litigar sobre causa cujo valor ultrapasse 500 mil. Então, se, por exemplo, eu tenho ali um pequeno empresário discutindo com outro pequeno empresário uma questão de direito federal, numa causa cujo valor é 350 mil reais. Mas, para caber o recurso especial, você vai ter que demonstrar que aquela questão federal tem, né, relevância, no sentido aqui do parágrafo 1º do artigo 105. Né? E, eventualmente, esses 350 mil reais pode ser tudo, ou praticamente tudo, ou pelo menos um valor significativo do patrimônio dessas empresas pequenas. Né? Agora, por exemplo, 600 mil reais, supondo que 500 salários mínimos de 500 mil reais, por exemplo, né? 600 mil reais, que é evidentemente muito dinheiro também para essas pessoas a que nos referimos, pode não ser uma causa tão grande assim para empresas muito grandes, né? Para instituições gigantescas, o próprio Estado em sentido amplo, né? A União, por exemplo. Então, de repente, olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: 400 mil reais para algumas pessoas pode ser todo o patrimônio, ou quase todo o patrimônio de uma empresa, de uma família, enfim. Agora, e nesse caso, a lei não presume haver repercussão, relevância da questão federal. Agora, se a causa é de, por exemplo, 600 mil reais, mas litigam em torno dela pessoas trilionárias, isso para elas, claro que também vai ser importante, mas não é tão relevante assim. Então, a meu ver, esse critério aqui contraria o princípio da isonomia. É uma distinção, daí você poderia argumentar o seguinte: ah, não, mas você não está criando um requisito negativo aqui. Você está presumindo a repercussão geral no caso de 500 salários mínimos para cima. Né? Então, na verdade, você não está punindo. Mas a gente sabe, né, que, digamos assim, você favorece essas causas aqui e daí você onera, entre aspas, né, já que essas ações vão subir, você acaba criando um ônus para aquelas pessoas que litigam em causas de valores menores. Né? E por derradeiro, né, mas não menos importante, por que 500 salários mínimos? Né? Por que não 400 salários mínimos e não 600 salários mínimos? E se na causa que a gente estiver discutindo, né, o valor é de 499 salários mínimos? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Porque é 500 salários mínimos na data da propositura, na data da aprovação do acórdão, né? Então, um dia vai poder mudar a sorte das pessoas envolvidas no processo, que poderão ter que demonstrar ou não, né, a existência do requisito. Então, a meu ver, pelo menos em princípio, 500 salários mínimos é na data da publicação do acórdão a ser impugnado. Né? E isso também acaba gerando distorções. Por que eu falo isso? Porque isso é um requisito que tem a ver, né, com o recurso a ser interposto contra a decisão. Né? Então, a meu ver, seria observado na data da prolação da decisão a ser impugnada, salvo o melhor juízo. Né? Mas isso também pode gerar distorções. Por quê? Porque pode suceder que se tenha dado um valor nominal à causa lá atrás, porque a gente não dá à causa valor em salários mínimos. Ninguém coloca assim, dou à causa o valor de 500 salários mínimos. A pessoa dá à causa o valor de 500 mil reais, por exemplo, que é o valor do pedido, né? Então pode suceder que quando o processo começou a tramitar, o valor envolvido superava 500 salários mínimos, ou era muito inferior a 500 salários mínimos. E como no Brasil, aliás, como em todo canto do mundo, né, mas no Brasil especialmente as ações demoram muito, daqui 5 anos, né, aquele valor da causa, que era inferior a 500 salários mínimos, agora pode ser superior, ou vice-versa, né, o valor da causa atualizado pode se revelar superior ou inferior a 500 salários mínimos. Então isso é um problema, a meu ver, com todo o respeito, mais uma vez, àqueles que assim sugeriram, né? Pode haver, portanto, uma distorção aí. E a previsão, estando na Constituição dessa maneira,
digamos assim, dificulta uma reforma, né? Então, hoje, o valor do salário mínimo vamos colocar aqui só para facilitar a nossa conversa, né? R$ 1.000, né? E o poder de compra de R$ 1.000, né, é para determinada quantidade de coisas, por exemplo. Assim, né? O poder de compra do salário mínimo hoje é esse, X. Mas pode suceder, pessoal, que daqui a 5 anos haja, sei lá, problemas na economia, a inflação fique muito alta, e daí o poder de compra do salário mínimo acabe sendo reduzido. Ou pode acontecer, né, daqui a algum tempo, que o salário mínimo fique muito maior. Né? O salário mínimo pode eventualmente ficar muito maior. Não sei se aqui vocês talvez não vão se lembrar, mas há poucos anos, né, o valor nominal do salário mínimo era muito pequeno. Né? Com o passar do tempo, ele foi aumentando, 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 e hoje está em torno aí desse montante de R$ 1.000 e poucos. Né? Então, me parece que essa também é uma solução inapropriada. Tá? Firmar-se desse modo na Constituição. Isso vai poder gerar problemas no futuro. De todo modo, vamos ver se isso aqui dá certo, né? Interessante a gente tomar cuidado com isso daqui também, né? Agora, vejam, pessoal, embora a PEC, ela, de certo modo, ela se inspire, né, na repercussão geral da questão constitucional para o recurso extraordinário, né, para criar a relevância da questão federal para o recurso especial, isso tem diferenças, né? A gente percebe que há nítidas diferenças entre essas duas figuras, né? Repercussão geral da questão constitucional e a relevância da questão federal, embora funcionalmente se pareçam, né? A gente percebe que estruturalmente tem muitas diferenças, né? E vai criar também outras distorções. Então, exemplo, no modelo previsto no Código de Processo Civil e na Constituição Federal para o recurso especial e para o recurso extraordinário, cabe recurso extraordinário e recurso especial concomitantemente contra acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo. Né? Então, vejam, se um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná se fundamenta na Constituição Federal e na lei federal para decidir em determinado sentido, né, a parte vencida haverá de interpor concomitantemente recurso extraordinário para discutir a questão constitucional e recurso especial para discutir a questão federal infraconstitucional. Então, imaginem que o Tribunal de Justiça aqui do Paraná profere um acórdão condenando uma empresa por danos ambientais e se fundamenta tanto no texto constitucional quanto numa lei ordinária, uma lei federal infraconstitucional. Aí essa empresa condenada, né, se o recurso especial interposto, né, ele não sobreviver sem o recurso extraordinário, e vice-versa, porque a decisão se assenta em 2 fundamentos, e cada um dos fundamentos, né, é suficiente para manter a condenação, daí a parte vai ter que interpor recurso extraordinário e recurso especial concomitantemente. Então, vejam, a manter-se a tramitação hoje prevista no CPC, o recurso especial e o recurso extraordinário, a parte vai ter que demonstrar os requisitos respectivos, né? No recurso extraordinário, a parte vai ter que demonstrar a repercussão geral da questão constitucional, e no recurso especial, a parte haverá de demonstrar a relevância da questão federal. Mas a questão de fundo vai ser a mesma. Responsabilidade da empresa pelo dano ambiental quando acontece tal evento, né? A gente vai poder ter situações em que o recurso especial vai chegar no STJ, né? E o STJ vai entender que não há relevância da questão federal. Mas daí o recurso extraordinário vai chegar no Supremo e o Supremo entender que a questão constitucional tem sim repercussão geral. E vice-versa, né? Ora, que estranho, uma determinada questão tem relevância, mas não tem repercussão geral e vice-versa. Né? Será que o fato de o STJ dizer que não tem relevância já repercutiria no Supremo, ou deveria repercutir? Né? Então, isso também cria, né, algo, a meu ver, com todo respeito também, né, que vai poder gerar mais problemas do que a gente já tem hoje. Eu tenho tratado dessa matéria desde a minha dissertação de mestrado. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui, com essa turma. Eu escrevi a respeito na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1997, na PUC de São Paulo,
E venho escrevendo sobre essa matéria há muito tempo. A dissertação de mestrado é essa aqui, né? Hoje é um livro, né, publicado Pré-questionamento, Repercussão Geral da Questão Constitucional e Relevância da Questão Federal, está na 7ª edição, esse livrinho, e é fruto da dissertação de mestrado que eu defendi lá atrás, em 1997. Aqueles de vocês que gostam de ver colunas na internet e tal, eu tenho uma coluna na revista eletrônica Conjur, e eu defendo já há muito tempo, inclusive isso aqui eu postei hoje cedo nas redes sociais, enquanto preparava essa exposição aqui para vocês, eu defendo há muito tempo que a disfuncionalidade do nosso sistema poderia eventualmente ser corrigida, deixa eu aumentar aqui um pouco, se houvesse uma reforma, né, com a seguinte finalidade: estabelecer o cabimento de recurso extraordinário apenas contra acórdão do STJ, então a semelhança do que já acontece na Justiça do Trabalho, em que cabe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, haveria apenas recurso especial contra os acórdãos da Justiça Federal e da Justiça Estadual, por exemplo, para o STJ. E caberia recurso extraordinário apenas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Aí, nesse caso, pessoal, se houvesse essa mudança, né, eventualmente se poderia, a meu ver, né, desde que de um modo bastante cuidadoso, né, eventualmente a gente poderia prever o requisito da relevância da questão federal de uma maneira mais apropriada para o recurso especial, né? E uma outra crítica que eu faço, e agora sim caminhando para o fim, diz respeito ao seguinte: o recurso especial, nos termos do artigo 105 da Constituição, inciso 3º, né, o recurso extraordinário, ou recurso especial, é cabível quando houver contrariedade à lei federal, né, lato sensu. Inciso, a linha C diz: quando der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Né? Então, aqui é a hipótese de recurso especial interposto com aquela finalidade de unificar a inteligência, né, discordante que há acerca do sentido da lei federal. Essa finalidade liga-se ao modelo federativo brasileiro e foi o que informou lá atrás, décadas atrás, lá no final do século XIX, o surgimento do recurso extraordinário entre nós, né? Então, me parece, pessoal, que a PEC deveria, eu pelo menos vou defender isso nos livros, e eu já defendo isso, na verdade, no que eu venho escrevendo, que nesse caso da linha C deveria presumir-se haver relevância da questão federal. Por quê? Porque o recurso especial, e assim também o Superior Tribunal de Justiça, né, tem por uma de suas finalidades essenciais unificar a inteligência da lei federal em território nacional, né? Então, a lei federal deve ser aplicada em todos os estados, os tribunais dos estados e tribunais regionais federais, de uma mesma maneira, tanto quanto possível. E um dos meios de alcançar essa unidade de inteligência, de afastar essa divergência, de afastar o dissídio jurisprudencial, é através do recurso especial. Então, por isso que eu defendo que, nesse caso, a relevância da questão federal haveria de ser presumida. Então, vejam, pessoal, com isso, eu espero ter conseguido, né, nesses 30, 40 minutos, mais ou menos, de exposição, eu espero ter conseguido apresentar aqui para vocês, né, uma síntese, né, do que acaba de ser aprovado no Senado, né, a alteração do artigo 105 da Constituição para a previsão da relevância das questões de direito federal como um requisito adicional para a admissibilidade do recurso especial. Nesse caso, para usar uma expressão que é muito empregada na doutrina argentina, né, a gente vai poder dizer que a questão federal, para que o recurso especial seja admissível, né, a questão federal é qualificada pela relevância da questão, né, de direito ali discutida. Nesse ponto vai se parecer mais o recurso extraordinário com o recurso especial. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, eu espero que vocês tenham entendido. E havendo dúvidas, vocês fiquem à vontade para me passar aí ao longo do tempo, tá bom? É isso.